Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito de Violeta, da Isabel Allende. E é muito bom que eu fale logo a respeito de Violeta, porque este é o livro mais recente da Isabel, que em breve vai deixar de ser o livro mais recente, porque a Isabel Allende já tem um novo livro aí encaminhado. Eu aqui no canal já comentei a respeito da Isabel Allende outras 2 vezes, sobre A Casa dos Espíritos, que eu adoro, um dos meus livros favoritos da vida, sobre A Cidade das Feras, o primeiro volume de uma trilogia infanto-juvenil da Isabel, que eu recomendo fortemente, que é um livro excelente também, que conjuga muito bem a exploração da cosmovisão dos povos originários com a realidade da Amazônia brasileira hoje. Enfim, muito bom. Para esses 2 livros há vídeo aqui no canal, vou deixar a referência aqui embaixo. E agora, finalmente, eu venho falar a respeito de Violeta, que eu li no Clube 100 Anos de Literatura, da Denise Mercedes. Agradeço a Denise pelo convite para ler esse livro e pela discussão que ele proporcionou. Para mais referências a respeito do canal da Denise e do Clube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então aqui a gente tem a vida de uma senhora que nasceu por volta de 1920 e escreve este livro e está prestes a morrer por volta de 2020. Ou seja, ela viveu um século inteiro, de uma pandemia a outra, desde lá da gripe espanhola até a pandemia do Covid-19 mais recente. A verdade é que a pandemia é mais uma moldura para essa narrativa. Não se explora tanto esse tema e ele não tem tantas consequências, a meu juízo, para o que é narrado. E ela vai então contar a vida dela, dessa família, e as vicissitudes pelas quais eles passaram. Vocês já podem imaginar que ao longo de 100 anos, muita coisa deve ter acontecido na vida dessa menina que se tornou uma senhora. Altos e baixos, encontros e separações, alegrias e tristezas, a roda da fortuna girou muitas vezes. E ela girou muitas vezes não só na vida pessoal da Violeta, como também no plano mais geral da história. Pensem, entre 1920 e 2020, quanta coisa não aconteceu. E o que aconteceu afetou ou não a Violeta, afetou mais ou menos a Violeta. E é isso que nós vamos acompanhar aqui. A história pessoal entrelaçada a determinados fatos históricos, mas não todos. A Violeta, ela nasce numa família de alta classe de um país latino-americano. Como em A Casa dos Espíritos, a Isabel Allende, apesar de falar sobre o Chile, prefere não precisar o espaço geográfico onde se desenvolve a narrativa, justamente porque parte da ideia de que as dinâmicas e fatos havidos no Chile têm muito a ver com as dinâmicas e fatos havidos em outros países da região. E, portanto, forçadas um pouco as coisas, um país corresponde ao outro e a narrativa que se passa no Chile também poderia se passar na Argentina ou no Peru. Mas, enfim, nesse país que para nós parece o Chile, ela nasce numa família abastada e o seu pai vive uma vida aventurosa no plano financeiro, ou seja, ele é um empresário bem-sucedido, mas extremamente imprudente. Ele parte de um investimento ao outro, ele tem 2 contabilidades, uma oficial e uma extraoficial. Ele pega empréstimos vultosos para fazer investimentos arriscados e assim ele vai rolando a sua dívida, ele vai constituindo o seu fluxo de caixa. Na infância da Violeta isso dá certo ao ponto de a família viver bem, mas a verdade é que quando chega a crise desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York no final dos anos 20, essa família, assim como tantas outras na América Latina que eram então poderosas, sofre o baque e os que eram ricos passam a ser pobres ou de uma classe média remediada e periclitante. Esse pai passa por todo um desfecho que o afastará do convívio com a família. Essa família passa a viver dificuldades financeiras e por isso é obrigada a sair da capital e ir para o interior, para o sul do Chile. E a história, então, preponderantemente se passa, ou orbita pelo menos, o sul do Chile, o que por si só já é muito interessante porque nos proporciona conhecer mais do país e não só da capital, que é sempre retratada. E ali eles passam a conviver numa casa principalmente constituída por mulheres, e que também travam contato com os povos originários do lugar, né? Os povos indígenas do Chile. E aí também já há toda uma graça do livro ao nos permitir esse conhecimento. A Violeta se desenvolve ali, preponderantemente, ela tem 2 tias muito ativas,
ela tem essa comunidade maior que se forma, e ela tem a mãe. Só que a mãe, ela acaba não se saindo muito bem nesse baque pelo qual eles passam, e ela acaba sendo uma figura um pouco ausente na vida da Violeta. Há também um irmão mais velho, que era o mais próximo do pai, no sentido de trabalharem juntos. Os outros se dispersaram, mas este irmão mais velho vive ali, vive ao lado da mãe, vive ao lado da Violeta, e eles se dão muito bem. E ele é uma grande figura masculina ali, podemos dizer assim, para a Violeta. A gente acompanha essa infância, essa adolescência, o primeiro casamento, que é um casamento meio estranho da Violeta com um imigrante alemão que vivia ali, todo sério, e ela vindo desse ambiente mais amplo, mais aberto, dos povos originários e das mulheres da sua casa. E a Violeta passa pelos percalços de um casamento mal sucedido, num mundo em que o divórcio não é possível, não é legalizado, mas uma situação de fato acaba sendo acomodada, mas paga o seu preço. Ela depois se envolve com um homem de uma vida muito diferente desse alemão, um homem de vida aventurosa e que justamente por ser aventurosa é meio clandestina. Eles estabelecem negócios juntos. A Violeta tem essa experiência empreendedora que é muito importante para a sua vida, só que ela passa pelas vicissitudes de ser uma mulher que empreende e cujos recursos acabam ficando na mão do marido. Depois ela se associa ao irmão, aí é uma outra problemática. Desde a infância, quem a acompanha é uma preceptora inglesa, que é também uma personagem muito interessante da narrativa, que vai dando, né, aquele colorido especial ao livro. Eles passam, portanto, já tinham passado, né, pela crise de 29, pela gripe espanhola, passam pela ditadura no Chile, passam pela Segunda Guerra Mundial, passam pela Guerra Fria, passam pela crise dos mísseis em Cuba, por toda aquela problemática envolvendo Cuba, e o marido da Violeta acaba estabelecendo nessa relação com o estrangeiro, porque ele é um piloto de avião e que faz certos trabalhos clandestinos. Eles passam pela redemocratização, pela ascensão das lutas pelos direitos das mulheres e coisas parecidas, até chegar ao Chile atual, de onde a Violeta escreve em direção a um interlocutor que a gente sabe, depois de algum tempo, é alguém da sua família. Mas, enfim, eu não vou dar um spoiler, pelo menos não agora. Quando eu for dar, eu vou anunciar. Mas a gente não sabe quem exatamente é, e isso vai sendo revelado gradativamente. A gente também tem episódios nos Estados Unidos, justamente por conta desse marido aventuroso da Violeta, onde há toda a questão dos imigrantes, dos negócios legais, das drogas, da contracultura que vai acometer, no caso, sob a perspectiva das drogas, uma das filhas da Violeta, e por aí vai. Na medida em que a gente vai lendo esse livro, que se passa ao longo de um século, a gente vai se perguntando: meu Deus, como a Isabel Allende vai dar conta de um século inteiro num livro de 320 páginas? Como? Ao final, a gente chega à conclusão, isso não é um spoiler, porque é um desfecho anunciado e impossível de escapar, que ela não vai dar conta de um século em um livro de 320 páginas. Mas daí a gente se faz a pergunta, e é nesse momento que o livro começa a crescer para mim: faz sentido que uma senhora comum, que não é a Isabel Allende, que não é uma cientista social, que não é uma grande intelectual pública, escrevendo para um interlocutor ao final da vida, já sendo tão velhinha, que ela dê conta de todo o século XX, que ela escreva pormenorizadamente, como se estivesse escrevendo grandes ensaios interpretativos a respeito desses fatos e da relação com a sua vida. Não é natural que a memória seja fragmentária e que os grandes fatos públicos passem pelo filtro da vida individual e cheguem ao relato dessa vida sob perspectivas que não são necessariamente proporcionais à relevância que eles têm na esfera mais geral das coisas. Não é natural que certos fatos públicos, inclusive, nem causem consequências na vida particular de alguém, portanto, sequer sejam mencionados. Não é natural que a Violeta, e isso acontece no livro, seja incongruente em alguns pontos, cometa algumas contradições. E nisso há a naturalidade do relato de uma senhora comum que escreve. Não é natural que, diante de certas coisas, certos preconceitos da personagem se mantenham
não obstante a evolução pela qual a sociedade tenha passado no período? Pois é, isso tudo está aqui neste livro. Pode ser lido como uma falha do livro, mas para mim soa como a nota de verossimilhança que faz com que esse livro transcenda a mera narração e passe a ser também um exercício da memória e uma representação da memória como ela realmente é. Nesse sentido, eu acho que o livro é muito mais do que o conteúdo, passa a ser também a forma, naquilo que ela tem de supostamente falhar. A literatura da Isabel Allende, no entanto, a gente sabe disso, não é uma literatura que ganha o seu lugar por conta de inovações formais, de elucubrações formais, como essa que eu mencionei, muito explícitas e muito desenvolvidas. A meu ver, com base nessa pouca experiência que eu tenho com os livros da escritora, a Isabel Allende é essa grande escritora justamente porque ela tem um olhar muito arguto, onde a Isabel Allende decide repousar a sua atenção é o que realmente importa. A micronarrativa é o que realmente importa. O conteúdo que ela decide narrar é o que importa. Como ela faz isso de um modo muito satisfatório, é isso que ajuda a fazer da obra dela uma obra singular. Quando eu falo dessa micronarrativa, eu falo desses pequenos eventos cotidianos que um grande escritor e escritora consegue enxergar e que nós não enxergamos. Narrá-los, eles soam com naturalidade. Mas a verdade é que o que está ali não é óbvio, poderia não estar ali. É necessário um olhar muito perspicaz para identificar aquela situação e selecioná-la, para identificar a sua dinâmica e selecioná-la, para identificar a lógica que aquele evento tem no contexto mais geral das coisas e integrar uma coisa à outra. Eu tenho chamado isso do colorido perspicaz das narrativas, porque é aquilo que lhes dá colorido, mas vem justamente desse olhar perspicaz. A narrativa da Isabel Allende é coalhada disso, e é isso que a torna grande. Aqui também a gente tem uma coisa muito interessante por conta dessa vida tão longa da Violeta, que é a representação de diferentes formas de amor. Os diferentes amores de Violeta são também diferentes formas de amar. A princípio, a gente tem o amor inexperiente, que leva ao primeiro casamento, que é um momento de aprendizagem, de muitos equívocos, de muita confusão. Depois a gente tem aquele amor da idade adulta com o aventuroso, o marido aventuroso e clandestino, que é um amor muito pautado pelo desejo, que explora todas as possibilidades do corpo e do prazer, mas que justamente por conta do excesso para um lado acaba pecando pela falta do outro, ou seja, seria preciso aqui talvez um pouco mais do comedimento e do regramento do casamento anterior, que era tão excessivo, mas que talvez em combinação com esse impulso de vitalidade chegasse a um equilíbrio mais perfeito no segundo relacionamento. Ou seja, também aqui a gente está num campo de aprendizagem. A gente tem um terceiro relacionamento que se estabelece já na velhice e na idade bem madura passando para a velhice, vamos ser justos e falar assim, e que se estabelece à distância. Já há aqui uma tranquilidade para amar estando distante, não se conhecendo tanto a respeito do cônjuge. E por fim, a gente tem um amor, aí sim, bem já na velhice, que também é um amor tranquilo, só que é a tranquilidade estando esse amor próximo, já não é mais um amor à distância. Aqui a gente também tem uma perfeita representação de como é passar ao largo dos fatos históricos, porque para várias questões da injustiça na sociedade, a Violeta, a princípio, era indiferente, aquilo gritava diante dos olhos dela e ela não prestava tanta atenção. Nós também não prestamos atenção a muito do que a história nos grita. Só que ela vai evoluindo em determinados pontos, ela tem certos momentos de despertar, mas para certas coisas não. Isso faz parte da vida. A história, essa dinâmica está muito aqui, a história nem sempre imprime as suas marcas na vida individual. E por fim, aí eu já vou falar em spoiler, mas vou deixar aqui marcado no vídeo que se trata disso. A gente tem a questão do interlocutor, que para mim é a cereja do bolo e que me fez ficar rendido a este livro. A gente, a princípio, não sabe quem é o interlocutor, a quem ela se dirige. Depois nós sabemos que ele é um neto, Camilo. Depois nós sabemos que ele é o filho da Nívia, que é a filha dela que infelizmente morreu no parto. E por fim a gente sabe que esse Camilo é um padre jesuíta hoje em dia,
completamente imerso naquela dinâmica dos jesuítas atuais, que é muito ligada às questões da justiça social nos lugares mais recônditos do globo. Só que assim, numa narrativa em que essa questão social e libertária vinha sendo apresentada de um modo mais tradicional e, poderíamos dizer, leigo, a Violeta é sobretudo uma leiga, uma laica, que surja no final e como culminação de uma certa forma, como apontamento para o futuro, a figura desse jesuíta é muito inusitado, e justamente por ser inusitado é muito interessante. Porque ao mesmo tempo que o jesuíta atual é esse ser tão libertário, até poderíamos dizer revolucionário, ele não deixa de guardar em si uma tradição que é extremamente, me perdoe, tradicional. Existe coisa mais histórica e tradicional e associada ao poder que os jesuítas? Dificilmente, pelo menos no contexto latino-americano, não. Então, eu vislumbro aqui, talvez, uma sugestão de síntese ou uma sugestão de que é impossível romper completamente, é preciso transmutar. Uma coisa que eu já havia percebido na Casa dos Espíritos, na medida em que se propõe certas conciliações, certas compreensões em A Casa dos Espíritos. Enfim, vou continuar lendo a obra da Isabel Allende para conferir se semelhantes sugestões ocorrem outras vezes. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.